Um cavaleiro prateado misterioso invade uma organização de uma gangue extremamente poderosa, em busca de um homem de cabelos brancos. Durante a invasão, o cavaleiro escuta uma conversa, onde diz que a ordem está recrutando cavaleiros de todos os lugares para duelos oficiais. Escuta também sobre um duelo que acontecerá no dia 25, no centro da cidade. Quando ela entra na sala, de onde vem a conversa, o chefe da gangue ordena o ataque. Mas de modo surpreendente, nenhum deles são páreos para o cavaleiro. Ela derrota o cavaleiro especial do chefe, Salazar, sem o menor esforço, e acaba instantaneamente com toda a gangue num piscar de olhos. Após toda essa briga, ela chega em seu prédio toda ensanguentada e encontra o seu vizinho, que fica extremamente assustado com a situação. No dia seguinte, o garoto Jackson pergunta para sua mãe sobre a moça assustadora que vira no dia anterior. Sua mãe se incomoda um pouco, mas revela o nome da moça para ele, Teresa. Porém, ela diz que ele tem que focar nos estudos e deixar a garota em paz, pois ela nunca fez mal a ninguém e não teve nenhuma queixa sobre a garota. Apesar de que ela era realmente assustadora. Não satisfeito com a resposta da mãe, Jackson vai até o apartamento da moça e questiona ela sobre o sangue que ele havia visto nas mãos dela. Ela afirma dar uma risada sinistra, então ele resolve chamar ela para sair. Eles começam a conversar e ela pergunta como ele sabia o nome dela. Ele revela que foi a mãe dele quem contou, pois ela é proprietária do prédio e ela sabia. Ele pergunta por que do sangue. Em tom de sarcasmo, ela responde que talvez ele não queira saber, mas ele insiste e questiona se foi uma briga. Lógico, ela afirma. Jackson se pergunta como uma moça, toda ensanguentada de uma briga, não tinha nenhum arranhão. Então ele descobre que ela é um cavaleiro. Ele então pergunta se ela quer se juntar a ele em um duelo. Teresa se lembra da conversa que ouviu da gangue sobre um duelo. Ela fica desconfiada, mas aceita o convite e pergunta por que no interesse do garoto em duelos. Ele responde que procura alguém muito importante, mas que a única forma de encontrar esse alguém é em uma arena de duelos. Ela aceita, pois também está procurando alguém, um homem de cabelos brancos. Então eles começam a preencher a papelada para que possam participar do duelo. No meio da conversa, Jackson explica que os duelos antigamente serviam para resolver problemas e a força dos cavaleiros não diminuiu com o passar do tempo, mas os duelos, eles mudaram. Agora eles tinham o intuito de ser entretenimento das pessoas, como uma fonte de lucro. Então ela pergunta para o garoto se ele sabe de algum duelo que acontecerá no dia 25 no centro da cidade e ele responde sim, o duelo de Laconte. Teresa então diz que quer lutar no dia 25 no duelo de Laconte. Jackson, de maneira assustada, responde para ela que o Laconte não é para laia dela, pois são cavaleiros muito poderosos que podem conjurar anima, uma coisa que ela não tem. Vale ressaltar que a maioria dos cavaleiros só tem muita força, velocidade e resistência, mas alguns possuem poderes especiais, conseguem materializar a alma deles em algum objeto muito poderoso. Isso é chamado de anima. Quando chega o dia do duelo, Jackson afirma a Teresa que ela não poderá lutar no duelo de Laconte. E para piorar a preocupação do garoto, Teresa decide não usar nenhum tipo de proteção, enquanto todos os outros cavaleiros usavam armaduras. Na visão de Jackson, ela era apenas uma cavaleira inexperiente que estava pronta a entrar em um duelo sem nenhum tipo de proteção. Finalmente chega a vez de Teresa lutar, então ela entra no ringue contra David Saikas. Ele foi um instrutor de combate por 10 anos. No começo da luta, ele começa a debochar de Teresa, e ela não se amedronta nem um pouco. David se apresenta com seu codinome, Kicksand, e Teresa zomba de seu nome e se apresenta também como Killer T. Kicksand mete banca pra cima dela, mas com apenas um soco ela manda ele pra bem longe, surpreendendo a todos no ringue, inclusive o Jackson, que não botava muita fé na garota. Após a vitória, eles saem para jantar em um restaurante chique como comemoração. Jackson pergunta onde Teresa aprendeu a lutar tão bem assim, e ela relembra que a força de um cavaleiro é determinada no dia de seu nascimento. Ela diz então que agora ela poderia participar do duelo de Laconte no dia 25, mas Jackson ainda acha que é cedo demais. Ela discorda e diz que com ou sem a permissão dele, ela vai participar. Em meio a essa discussão, começa uma briga no restaurante entre uma funcionária, que é um cavaleiro, e um cliente. O cliente começa a humilhar o funcionário. Aparentemente, o cavaleiro tinha manchado a roupa do cliente acidentalmente. O cliente então começa a humilhar o cavaleiro e diz que ele merece ser corrigido. Ele então levanta a mão para agredir o cavaleiro. Jackson até pensa em reagir, mas ele não pode fazer nada quando ele percebe que Teresa já não está mais junto a ele. Ele olha novamente para os dois que estavam brigando e, de repente, a Teresa está lá, segurando a mão
do cliente, que então age em defesa do cavaleiro. Jason, o lutador do duelo de LeConte, descobre que enfrentará Killer T e começa a zombar, se perguntando que como um cavaleiro sem anima tão simples irá vencê-lo. Sua assistente Frieda diz que essa luta é muito importante e que mesmo que o oponente seja fraco, Jason não pode perder a luta de forma alguma. Jason, de forma arrogante, diz, se garantindo, a luta já está ganha. Jackson estava muito preocupado com a luta, se questionando como isso foi acontecer. Como um cavaleiro tão inexperiente conseguiu entrar no duelo de LeConte? Enquanto isso, Teresa não estava nada preocupada. Ela estava toda animada, na verdade. Ele não estava nada confiante, mas ela até demais. A luta finalmente está para começar, e durante as apresentações, Jason se mostra um oponente perigoso e poderoso. E Killer T continua confiante. Durante as apresentações, chega um cavaleiro dourado da casa de Gawain, Edward Gawain. Ele então sobe numa casa VIP e começa a escolher os cavaleiros mais fortes, os cavaleiros que já tinham lutado no ringue. Antes de começar a luta, ele estava em busca de alguém poderoso e com potencial suficiente para trabalhar ao seu lado. A luta começa e Jason já começa humilhando Killer T, subestimando completamente a moça. Enquanto ela canta, fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Jason então fala pra ela, vamos acabar logo com isso. Teresa debocha dele dizendo que ele não conseguiu nem sequer atender as expectativas da cidade natal dele e ele ainda quer lutar contra ela. Ele fica furioso, mas ela continua provocando, chamando ele de fracote. E isso afeta extremamente o ego do cavaleiro. E ele vai pra cima dela com sangue nos olhos. Ele tenta acertá-la, distribuindo vários golpes, mas erra todos. Ele se cansa e dá um soco com toda a sua força e muito poder. E quando a poeira baixa, todo se surpreende. Ela segura o golpe com uma só mão, sem o menor esforço. Logo ela resolve zombar dele, perguntando para ele se isso era o melhor. O cavaleiro assustado e a moça diz, manda mais. O cavaleiro dourado continua avaliando a luta e se surpreende, pois Killer T não tem ânima, mas aparentemente é muito forte. Mace, mais conhecido como Jason, continua diferindo golpes rapidamente, mas nenhum deles consegue acertar Killer T. Ele se cansa e pede para que ela pare de esquivar e lute com ele. Então ela responde, use sua anima, então eu luto contra você. Ele se recusa, então ela difere um soco e o derruba com apenas um golpe, surpreendendo a todos do ringue novamente. Jason se levanta e então Killer T ataca novamente, e quando ela vai deferir um chute contra ele, ele utiliza sua anima, usando uma espécie de espada e se defende, derrubando Teresa no chão. Logo ele volta a se vangloriar, dizendo que é poderoso demais para ela. A luta poderia ter durado mais se não fosse pelas provocações dela. Killer T se levanta, debochando do golpe, então Mace difere mais um golpe contra ela, mas ela desvia. Porém, esse golpe assusta a todos, pois foi muito poderoso. Ele tenta mais um golpe que pega de raspão, acaba cortando levemente o pescoço dela, mas ela não se abala por isso. Então, ele tenta mais um. Ela tenta desviar, mas não consegue e é mandada pelos ares. Ele então vai se aproximando dela para humilhar, mas ela começa a rir. Surpreendido, ele pergunta o porquê da risada. Ela responde, você está cansado e suado. Então ele percebe que ela tá tirando uma com a cara dele. Ele tenta mais um golpe, mas Teresa desvia desse e reage com um chute no seu rosto. Enquanto ele se recompõe do chute, ela difere outro chute, mas dessa vez na sua anima, poderoso o suficiente para quebrá-la, deixando ele ajoelhado e incrédulo. Então ela dá uma joelhada bem no meio da cara dele, derrotando Jason completamente. Incapaz de se recuperar dessa surra, Jason é dado como derrotado e a vitória é da Killer T. E da área VIP, o Cavaleiro Dourado só observando e afirma, encontrou o que procurava e ainda mais.